Oi a todos! Voltando então às nossas integrais de superfície, aos exemplos. Este é o exemplo 2 que tem no livro. Ele faz de um jeito e eu vou exemplificar do jeito que ele fez, mas antes quero explicar um outro jeito diferente. O que nós temos para resolver? A gente precisa resolver a integral dupla, integral de superfície. A função que nós estamos aplicando nessa superfície é a função xz ds, aonde essa nossa superfície é a parte do plano x mais y mais z igual a 1 que fica no primeiro octante. Primeiro, como é que a gente consegue visualizar essa nossa superfície? Bom, essa nossa superfície, como você tem x, y e z elevados a 1, ela é um plano. Em que lugares que ele passa? Se você colocar o y e o z igual a 0, você vai ter o x igual a 1. Se você fazer a mesma coisa para o xy e para o xz, você vai ter os outros pontos 1 e 1. Então, é um plano que ele passa nesses 3 pontos aqui. Mas, claro, ele continua nos outros octantes. Eu só estou comentando nesse primeiro octante, que é o que a gente está precisando trabalhar, que é onde o x, o y e o z são positivos. Então, essa superfície, esse plano, ele acaba sendo apenas um triângulo no primeiro octante, que passa nesses pontos. Como nós temos x mais y mais z, você pode escolher qualquer variável entre x, y e z para isolar. Se a gente isolar, por exemplo, o y, bom, se nós isolarmos o y, você vai ter que o y vai ficar igual a 1 menos x menos z. E aí, para fazer a nossa derivada, a raiz quadrada das derivadas, a derivada do y em relação a x é menos 1 e a derivada do y em relação a z também é menos 1. Lembra que para resolver, quando você isola o y, você utiliza essa equação, né? No lugar do x, você deixa ele. No lugar do y, você substitui a equação do plano, a equação da curva, e o z você permanece com ele. Raiz quadrada das derivadas ao quadrado. E a região você analisa em relação ao que você isolou. Por exemplo, nós isolamos aqui o y. Se a gente isolou o y, a gente vai estar analisando a sombra dele lá no plano. Só um pouquinho, aqui tem um erro que deixa eu arrumar aqui e já retorno. Continuando então, nós isolamos o y. Como a gente isolou o y, a tua região é a sombra do eixo y no chão. É como se a gente colocasse uma luz aqui no eixo y, nessa superfície, e ela vai fazer uma sombra no outro plano. Esse plano vai ser o nosso xz, porque o y vai ficar em função do x e o z. Então, a nossa região, que antes eu tinha colocado aqui, que seria como se você tivesse isolado o x, mas na verdade você está isolando o y, então essa é a nossa região, certo? Ela está aqui nesse plano. Passando ela para o sistema bidimensional, você vai ter o x, o z e uma reta que passa no 1 e 1. Então esse é nosso triângulo, esse mesmo triângulo que está aqui no tridimensional, eu passei ele para cá no bidimensional, certo? Essa é a nossa região. Voltando então, a gente precisa fazer a integral de yz ds, de xz ds. O x a gente permanece com ele, o z a gente permanece com ele, não tem nenhum y para a gente estar substituindo, vezes a raiz quadrada de derivada em relação a x, derivada do y em relação a x, menos 1 ao quadrado, derivada do y em relação a z, menos 1 ao quadrado, mais 1. Vai ficar 1 mais 1 mais 1, raiz quadrada de 3, ou seja, raiz quadrada de 3, a integral de dA ao longo dessa nossa região. Mas como é que a gente vai determinar a região? Bom, de novo a gente volta lá para o cálculo 2 e lá a gente vê a área que está. Como é que você colocaria os limitandos para essa nossa área? Se a gente olhar em x ele vai de 0 até 1. Se a gente olhar em x, então, ele vai de 0 até 1. Se a gente olhar em y, ele vai de 0 até essa nossa equação. Em z ele vai de 0 até essa nossa equação, que é a reta. Qual é a reta? A reta é 1 menos x. Como é que a gente faz isso?
Bom, se você isolar nessa equação aqui, se você isolar o z, deixar o y igual a zero, que é onde acontece esse plano, né? Esse plano aqui, XZ, ele ocorre quando o y é igual a zero. Se você isolar o z aqui, o z vai ficar igual a 1 menos x. Da mesma forma, você poderia inverter isso aqui, você deixar o z de 0 até 1, e aí o x você vai olhar nessa direção, que vai de 0 até 1 menos z. Né? Então, tem várias maneiras de você resolver o mesmo exercício. Você vê a mesma integral. Então, esses vão ser os nossos limitandos. O x vai de 0 até 1 e o z vai de 0 até 1 menos x. A integral de z é z ao quadrado sobre 2, de 0 até 1 menos x. Para 0, isso aqui vai ficar tudo zero. Para 1 menos x, é 1 menos x ao quadrado, que fica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo as multiplicações, a gente vai ter x menos 2x ao cubo, mais menos 2x quadrado mais x ao cubo. Esse 2 a gente passou aqui para frente da integral, porque ele é uma constante, vai estar dividindo todos, então dá para passar aqui para frente da integral. E quando a gente vai resolver essa integral, então a gente vai ter integral de x, x ao quadrado sobre 2. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 13. Integral de x ao cubo, x na quarta sobre 4. De 0 até 1. Nesse caso, para 0 vai ficar tudo zero. Cuidado que nem sempre dá tudo zero, tá? Aqui vai ficar tudo zero. Para 1, então, a gente vai ter 1 meio menos 2 terços mais 1 quarto, que fica igual a 1 sobre 12, resolvendo raiz de 3 sobre 24, certo? Então, essa é uma maneira de fazer, quando a gente isola o y. O livro resolveu de uma maneira diferente. Ele resolveu isolando o z, fazendo o z com uma função de x e y. Aí, nesse caso, o z fica igual a 1 menos x menos y. A derivada do z em relação a x, menos 1. Derivada do z em relação a y, menos 1. Então, fica a integral dupla da nossa superfície, dx e ds, fica a integral dupla da região. Qual é a nossa região agora? Como nós isolamos o z, essa região está aqui no chão, no plano, no xy, né? Então, essa região é uma região em xy, de x vezes o z. Mas o que é o nosso z? Nós isolamos ele aqui, então você vai substituir no lugar do z a equação dele, 1 menos x menos y, vezes raiz quadrada das derivadas ao quadrado. 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1, que vai ficar a raiz de 3, que a gente pode passar para frente da integral, por ser uma constante. Os nossos extremos, da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. O x, ele vai de 0 até 1, e o y vai de 0 até 1 menos x. O gráfico é exatamente o mesmo que antes, é exatamente esse aqui, só que ao invés de z, a gente vai ter o y. Resolvendo, então, a gente vai ter a integral de x menos x ao quadrado menos xy dy dx. Integrando em relação a y, a gente vai ter essa equação. Substitui as equações, substitui os resultados. Isso aqui vai dar bastante continhas, mas é essa a ideia. De y igual a 0 até 1 menos x. Resolvendo a integral em x, vai ficar x ao quadrado sobre 2, que vai ficar 4, x ao cubo sobre 3, x na quarta sobre 8, de 0 até 1, que o resultado vai dar raiz de 3 sobre 24, que é exatamente o mesmo que nós encontramos aqui. Vejam que são duas maneiras diferentes para resolver. E aí depende do que você vai estar utilizando, o que você quer fazer para resolver. No caso do plano, dá para isolar tanto o x, quanto o y, quanto o z. Se isolarmos o x, você vai ter que substituir o x na equação e vai ficar algo semelhante ao z. Mas penso eu que, se isolamos o y, essa integral fica bem mais fácil de resolver do que essa integral aqui. E a ideia é basicamente o mesmo, não tem nenhuma diferença para resolver, não tem nenhuma parte difícil para resolver se a gente faz essa substituição, tá bom? Então, é uma ideia de como é que a gente vai resolver se precisarmos isolar um deles, beleza? A gente tem mais alguns exemplos para resolver, que eu vou deixar para próximo vídeo também, que vai trabalhar apenas exemplos, ok? Então, até daqui a pouco.